Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, dia 24, né, encerrando aqui a semana, tá? A gente inicia aqui nosso recap, né, pelo gráfico semanal. No semanal, né, ainda tem, né, essa possibilidade de segundo alvo aqui assim, né? Por quê? Porque esse rompimento, né, ele acabou sendo configurado, né, pessoal, aqui no gráfico mensal, né? A gente teve barra de rompimento, barra sobreposta, né, que tivemos aqui uma pausa, né? Rompimento. Aqui não teve a devida continuidade, né, nessa barra 2. Depois a gente teve realmente uma correção real, né, uma perda de mínimo. E a barra 4, né, ela conseguiu vir acima da máxima dessa movimentação. Mesmo que o mensal não feche abaixo, pessoal, né, esse rompimento, né, ele acaba sendo qualificado na lógica de que a gente teve barra de rompimento, não tivemos uma barra de continuidade, não tivemos barra de continuidade e em até, né, duas barras a gente teve uma barra de retomada. Isso é aquilo que a gente falou da própria entrada, né, e classificação do rompimento e correção de até duas barras, né, e os comprados, né, eles conseguiram trazer o preço acima dessa máxima. Isso, né, para o AL é um ponto de entrada. Né? Isso é uma das dinâmicas, né, de rompimento e correção. Ele entra, né, no caso, na ativação, né, da barra. Quando ela fecha a sobreposta, né, dessa maneira, mesmo que ela venha corrigir, por exemplo, na 9, a gente acaba trabalhando, por exemplo, o alvo, porque a gente está qualificando esse rompimento, né, como sendo um rompimento que aconteceu. Tá? Então, o rompimento em si, ele está qualificado. Claro que o primeiro alvo ele já foi pago, né, ele seria o de melhor probabilidade. Aqui também, né, eu não posso esquecer que tem outra máxima, mas quanto a essa movimentação, quando não há, por exemplo, opa, Luciano, não tem outros empecilhos aqui, né, próximo do preço aqui para me atrapalhar nessa movimentação. Aqui é claramente um novo rompimento, né, uma nova possibilidade de rompimento. O preço precisa, né, realizar. Quanto a esse pivô, para utilizar todo esse alvo macro, eu não posso ainda fazer isso. Eu preciso de rompimento e continuidade, tá, desse pivô. E mesmo assim, após isso, eu ainda vou estar dentro, ó, de toda essa movimentação aqui. Então depois eu tenho outro empecilho aqui para o preço que ele precisa de novo qualificar, né, um novo rompimento. Isso, né, são aquilo que a gente chama de pontos de swing anterior. Esse aqui, ó, é um ponto de swing anterior. Esse ponto aqui, olha, é minoritário, tá? Minoritário, certo? Majoritário, majoritário, majoritário. Majoritário de toda a movimentação, e esse aqui era majoritário de toda essa movimentação que ele estava dentro. Toda movimentação que se encontra dentro desse extremo e desse extremo, eles são, né, os extremos majoritários para essa leitura. Então aqui ele renova, né, essa movimentação majoritária, mas aqui ele não confirmou ainda esse rompimento. Porém, aqui nesse pivô anterior, sim. E se eu observar esse outro pivô aqui anterior, também, né? A gente também poderia trabalhar. E ele tem alvo próximo. Só que aqui ele já pagou, né? Primeiro e segundo. Né? Um pouco mais próximo do preço, tá? Aí aqui, né, seria razoavelmente um terceiro alvo, né, dessa movimentação aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso daqui. Então, no gráfico mensal, né, a gente teve essa possibilidade, né, de compreensão de rompimento. Aqui no semanal, a gente falou que todo topo duplo, né, pessoal, é uma potencial venda de L2. Não teve uma boa barra de sinal. Barra de sinal, por exemplo, para venda, mais afastado das médias, preferível, né, assim, para que você tenha um pouco mais de probabilidade, seria uma inside ou uma outside. Mas muitas vezes essas barras, né, uma barra de reversão de baixa, também é uma boa entrada. A questão é que, em termos de probabilidade, né, você tem melhor probabilidade quando a barra de sinal é um pouco mais forte. Ou um modo rompimento, né, ou uma outside, né, que ela é uma armadilha de comprado e o stop deles, né, logo na sequência, né. Então, aqui, né, teve uma boa barra. Então, no semanal a gente está vendo que a gente está tendo, né, assim como nesse momento aqui, ó, o mercado está iniciando uma nova possibilidade de correção. Quem sabe aqui, ó, um retorno até a média móvel de 20, né, seria uma possibilidade. Retorno a 9, né, e continuidade, né, quem sabe uma terceira puxada aqui, né, seria para uma movimentação mais rápida, né, poderia aqui até mesmo trazer o preço aqui, ó, de maneira mais rápida para aquele segundo alvo ali, tá? Tá quase fechando o mês, né? A gente vai conseguir ver também como é que vai fechar a própria barra do mensal, tá? Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente teve barra com gatilho hoje de novo, né? Aqui na parte da manhã, né? A gente já teve aqui gatilho de venda. A do barra anterior teve gatilho, mas a gente falou que estava em cima da 20, foi um fechamento em barra careca. Até a princípio, né, pessoal, quando por backtest eu espero algum movimento de alta dessa movimentação, né, mas não espero que ele seja longo, eu espero que ele dê padrões de venda, né, que ele vá fazer um movimento de alta, mas que ele vá fazer um movimento de baixa. Né. Normalmente,
acaba tendo um movimento contrário ao fechamento de barra careca. Isso no dólar, né, se apresentou, né, de maneira bem interessante. É um backtest. Como movimentações se repetem, né, a gente acaba repetindo, né, aqueles conceitos de estudo, né, que você pôde qualificar enquanto você fazia backtest. Outro ponto, né, não é uma tendência de alta aqui. Nessa reversão ela até seria mais fácil de acontecer. Porém, sempre que as médias ficam abertas, alinhadas, direcionais, eu preciso ter cautela com elas. Porque mesmo que seja só vendido, né, pessoal, realizando lucro, por exemplo, dessa venda, né, aqui na 20, já poderia gerar um repique de alta. Tá? Até então, vem passando da 20 aqui, né, com boa tranquilidade. Né? Tem barra fechando abaixo da 20, depois outra barra. Essa daqui também ainda fechou brevemente abaixo, levemente aqui abaixo da mínima da barra anterior. Fechou o gap aberto, né, pessoal? Aqui tinha tido, né, um gap, né, de fuga aqui, né, para essa leitura aqui anterior. Ó, havia toda essa movimentação bem lateral. Abriu, né, aqui com gap de fuga. Esse gap, né, deslocou o preço, acabou não voltando para fechá-lo, né, naquele momento anterior, somente aqui a partir do topo duplo, né, que ele acabou voltando para fechar esse gap. Em fechamentos de gaps, muitas vezes ocorre também muita realização de lucro, né? E isso aqui pode gerar um pequeno repique de alta. Eu vou colocar aqui no 240, porque eu vim falando para vocês, né, sobre esse rompimento, que ele precisava, né, ser analisado por aqui, e não lá pelos 60 minutos. Ó, tem 32 barras, 33 barras aqui até o presente momento. Dessa mínima até a região a ser rompida. Isso para poder trabalhar, pessoal, o alvo desse pivô aqui, ó, para baixo. Né? A princípio, pessoal, eu ainda não tenho, né, rompimento e continuidade. Ó, a gente teve barra de rompimento aqui como um doji, depois eu tive uma barra sobreposta, certo? Uma barra sobreposta, ela está contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior. Isso é pouca informação, isso indica que os vendidos eles não conseguiram, por exemplo, ó, vencer a mínima anterior. Eles não estavam fortes o suficientes para isso. A primeira barra, né, aqui do 240 acabou sendo uma outside e aqui uma inside. É um padrão I, né, ou I. E ele já está ativado aqui acima. Né? Então eu tenho um padrão, né, de I ou I, né, aqui, já ativo acima. Aqui teve uma compra de H1, né, do gap de média. Falamos que aqui anteriormente foi tendência. Aqui a gente teve uma ativação de H2, né, só que a barra veio abaixo já. E aqui acaba sendo uma H3. Né, já seria a melhor possibilidade para esses comprados conseguir um retorno a 50, um retorno a 20 aqui. Né, um movimento de alta. Tá? Ainda dentro da lógica do próprio gap de média, né, que é um setup para um teste da máxima da tendência. Pode vir um pouco mais nessa movimentação. Tá? Então aqui no 240 ainda tem, e fechou, né, com um próprio setup aqui, né, um padrão IOI, né, de compra, ativou assim, né, então aqui já ativaria a compra para algum tipo de repique de alta, e esse repique pode vir, né, até mesmo testar a máxima da tendência. Se ele desce um pouco mais, né, vai encontrar a própria MM9 lá do semanal, né, se ele vier aqui, por exemplo, abaixo, né, e retomar um pouco mais essa movimentação, né, ele testaria a 9 aqui, ó, do semanal, né, pouca coisa ali. Então aqui no 60 minutos, né, a gente tem o preço, né, fechando esse gap, né, no 240, fechando o gap, e ativou um padrão IOI aqui a princípio de compra. Vamos dar uma olhada aqui no 60 minutos. Nos 60 minutos, pessoal, é uma tendência de baixa. Tá? Porém, essa tendência de baixa está cortando a média móvel de 200. E muitas vezes, quando o preço consegue realmente romper a 200, ele volta para testar essa média. Algumas vezes ele vem até acima dela. Tá? Então, pode haver, né, algum tipo de movimento de alta aqui, né, até por conta do próprio M240, né, que já tem aquele padrão IOI, e aqui, né, ele poderia vir fazer algum tipo de teste na 200 para depois descer um pouco mais. Se ele volta e rompe, né, acima da 200, que às vezes acontece também, né, que eu já falei para vocês que geralmente a gente evita, né, vendas, por exemplo, muito baixo depois, né, quando o preço rompe a 200, por conta de, às vezes, né, a 200 ainda conseguir, né, levar o preço à reversão, né, e não somente a um retorno a ela, né, e depois ter continuidade. Tá? Aqui é tendência. Então, se é tendência, eu preciso me ligar nos setups de venda. Né, eu sei que aqui eu tenho o M2S. Aqui pouco acima, né, com o primeiro fechamento fechado aqui, eu tenho um gap de média. E eu tenho a MM50 ainda, né, como parâmetro de vendas. Né? As médias estão abertas, alinhadas, direcionais. Então, eu não espero que esse movimento, por exemplo, seja retilíneo. Né? É mais difícil de eu ter uma reversão, por exemplo, né, extremamente forte aqui, né, que vá reverter toda essa movimentação. É bem, bem difícil. Ah, por quê? Porque se tornou tendência. Se tornou tendência, há os setups, né, de venda, cada um na sua devida localização e tempo. Tá? Então,
são pontos importantes. Aqui é o fundo, né? Aquele fundo anterior que a gente estava falando do alvo. Então, o mercado pode voltar aqui nessa região também como um teste de rompimento, né? Aquele fundo lá que a gente estava avaliando, o rompimento lá do 240, que ainda não aconteceu. Não aconteceu no 240 porque eu tenho barra de rompimento e não tenho continuidade, né? Essa barra aqui, ó, ela tem o fundo, né? A mesma linha ali do fundo anterior, tá? Então, por isso, né, que a gente está lendo ela como I ou I, e aqui, né, como uma possibilidade de um modo rompimento. Então aqui eu tenho tendência. Opa, Luciano, o mercado pode às vezes conseguir um fechamento aqui, ó, acima da 20, mas depois ele pode, né, ter uma barra de baixa, né, e ter mais continuidade, tá? Ele pode atestar a região, né, pode não chegar a fazer o gap de média, né? Ou ele pode subir um pouco mais, né, por conta da própria MM200, né, que é um fator aqui, o preço ainda está tentando romper ela e ele conseguir chegar ao gap de média, é mesmo a um teste aqui da MM50, para depois iniciar um teste da mínima da tendência, onde aqui passa, né, a ser baixo na lateralidade, caso haja gap de média, tá? No 15 minutos, pessoal, 60 minutos, né, no dia de hoje, né, só para a gente observar aqui o dia. Foi a primeira barra do dia uma barra de baixa, segunda barra do dia um doji sobreposto, depois outra barra sobreposta. Veja que quando o fechamento é sobreposto, né, o Auri cita que esse é um dos primeiros indícios que você deve observar, né, para a lateralidade. Quando a barra fecha sobreposta à extremidade da máxima e da mínima da barra anterior, é pouca informação. Isso te indica a possibilidade de você ler, né, como lateralidade, tá? Aqui teve também, ó, uma insight, né? A gente teve vários fundos aqui nessa região, né, na região do fechamento do gap. Aqui eu tenho uma insight, tá? Aqui teve a ativação dessa insight, né? Já teve a ativação dela. Então aqui ele poderia realmente vir a 20 ou até mesmo acima da 20. É um pequeno modo de rompimento onde o preço formou uma pequena lateralidade. O que que isso te lembra, né, Luciano? Uma lateralidade, né, no final de uma tendência, a possibilidade de uma bandeira final, né, uma final flag. E muitas vezes a final flag ainda vem fazer um último fundo antes de reverter. É uma armadilha, né, que é os últimos vendedores aqui que podem estar ansiosos por um novo rompimento e continuidade. Então cuidado, né, com às vezes o preço abrindo com um gap aqui embaixo, né, testando essa região, mas gerando algum tipo de padrão de alta. Esse padrão de alta ele pode ser um pouco duradouro aqui, até a 20, né, ou até um pouco acima dela, como a gente falou, por conta da própria MM200, tá? No 15 minutos, pessoal. Olha aquilo que a gente veio conversando, né? E se você começa a aplicar, né, a parte da metodologia, né, a parte escrita, né? Desde que se tornou tendência, pessoal, não foi muito melhor você estar vendendo, por exemplo, durante toda essa movimentação? Vendendo onde, Luciano? Vendendo, por exemplo, topos mais baixos, né, quando o mercado te dá uma barra de sinal. Vendendo, né, retornos a 20, né, como M2S, M2S, M2S. Sempre que o mercado não renova a máxima, pessoal, quando ele falha assim, ó, ele não renova a máxima prévia, qual que é a premissa, né, mais evidente? É que ele vai tentar fazer uma nova mínima, sempre a mínima prévia do movimento que você está assistindo. Opa, Luciano, ele não renovou essa máxima aqui, ó, e eu tenho essa mínima. Onde que ele deve vir? Ele deve vir testar essa mínima. Opa, Luciano, ele abriu com um gap de alta aqui, ó. Ele não retomou essa máxima. Onde que ele deve vir? Deve vir testar essa mínima, né? Então, sempre que uma estrutura ela não consegue, né, gerar uma modificação, né, quando a estrutura do preço ela não gera modificação, você tem sim a possibilidade, né, do mercado continuar fazendo aquele que ele vem fazendo, né? Esse quanto à estrutura, esse é uma das principais observações que a gente deve fazer. Porque sempre que eu vendo, pessoal, quando o mercado faz um topo mais baixo, né, eu tenho uma boa probabilidade dele vir fazer uma nova mínima, tá? Quando muda isso, opa, Luciano, aqui o mercado fez um topo mais alto. Os fundos aqui, ó, começaram a ficar mais altos, né? Opa, ele acabou deixando aqui, ó, um topo mais alto. Tudo bem, ele está tentando reverter essa movimentação, só que é contra uma tendência. Então, eu ainda tenho setups, certo? Como que o mercado fecha aqui, por exemplo, para a gente pensar em segunda-feira? Ele fechou, né, pessoal, com gap de média. É um setup de venda para um teste da mínima da tendência. Se encontra aqui, ó, né? Aqui eu tenho uma região de POC. Muitas vezes a venda do gap de média só paga a POC, tá? E aí o mercado reage. Às vezes ele pode abrir com um gap de baixa, já com uma barra de reversão de alta, por exemplo. E aí, né, uma barra seguinte, ele pode tentar, né, conseguir, né, uma reversão majoritária de tendência, né, aquilo que a gente havia comentado no estudo anterior, né, que foi dúvidas dos amigos. Por exemplo, se ele abre aqui, ó, com um gap de baixa, mais uma barra de alta. Segunda barra de alta, opa, eu já tenho um pouco de direção no dia. Eu não tive uma barra de alta seguida de uma barra de baixa indicando lateralidade. Eu não tive um doji como barra inicial, tá?
E digamos, né, ainda que esse fundo, né, é ligeiramente mais alto do que esse fundo, tá aqui, ó. Esse fundo ficou um fundo mais alto, legal. Então, se ele não renova o mínimo, ele tem já a probabilidade de renovar o quê? A máxima prévia. Então, a gente vai tentar buscar algumas compras na direção, por exemplo, do fechamento do gap, da nova máxima, tá? Se as barras assim permitirem. Como já teve o gap de média, pessoal, fundo duplo é baixo na lateralidade. E aí aqui, né, a dinâmica de MTR. A MTR normalmente ela acontece depois do gap de média. Algumas raras vezes, né, ela já vai direto, ela faz o gap de média e o preço já, né, desempenha, né, uma forte movimentação, um ciclo extremo. Na maioria das vezes ele faz o gap de média e tem um teste da mínima da tendência. Se esse teste for mais alto, a probabilidade dele vir testar essa máxima é mais alta. E aí a dinâmica de MTR, né, que foi a dúvida, né, que um dos amigos trouxe, precisa, né, ter o rompimento do extremo que ficou o gap de média. Se o gap de média, né, aconteceu aqui, ó, com essa barra, primeira barra completa aqui, ó, acima da média. O extremo que ficou do ponto do gap de média é esse extremo que precisa de rompimento. E aí você vai trabalhar, né, a projeção desses alvos aqui para cima, primeiro, segundo, terceiro. E se a gente está falando de uma reversão majoritária de tendência, né, teria tudo isso daqui para ser revertido. Difícil, né? Porque foi uma movimentação de baixa bem duradoura. Tá? Na maioria das vezes, isso daqui se torna lateralidade por bastante tempo. Né? É o que é mais comum. Né? Na maioria das vezes, ele não reverte, ele não sai revertendo uma tendência. Né? Até porque 80% das tentativas de reversão de tendência vão falhar, assim como os próprios setups de M2S, como abriu hoje. Ó. O próprio gap de média é um setup, né, de tentativa de reversão de tendência. Tá? Só que esse daqui ele encerra a possibilidade de tendência. Para voltar a ser tendência, de novo, mais de 20 barras abaixo da 20. Primeira barra do dia de hoje, pessoal, abriu testando a média móvel de 20. Abriu fazendo um M2S. Ainda não havia gap de média no 15. A gente falou que continua mais fácil o quê? O preço continuar descendo. Nos 5 minutos a gente tem explicações melhores, né, aqui para o dia de hoje. O que, que foi, né, pessoal, a barra de hoje nos 5 minutos? Falamos no final do estudo anterior, 27 fechamentos, tendência de baixa. Primeira barra do dia, é ou não é um gap de média? Gap de média. A barra foi boa? Foi boa. O que, que você fez, né, Luciana? E eu fiz uma venda aqui, ó, na perda da mínima aqui da B1. Tá? Foi a possibilidade, né, de leitura do dia de hoje. Qual que era teu alvo? O fechamento do gap. Opa, se tem gap de média, Luciano, na hora que ele faz um fundo duplo, passa a ser baixo na lateralidade. Isso, né, são regras. Se, né, depois do gap de média, quando ele faz um fundo duplo, é baixo na lateralidade, a primeira coisa que eu considero é que esse rompimento ele não vai acontecer. Se o rompimento tem rompimento e tem continuidade, aí, né, mudou a regra. A tendência foi retomada, mas mais vezes eu tenho que atuar assim. Ó. Teve o gap de média, aqui é baixo na lateralidade. Aqui passa a ser uma região de compra se tiver um padrão de reversão. Né? Não teve um padrão de reversão bom aqui, pessoal. Nem no 2, nem no 5, né? Padrão de reversão, eu digo uma outside, um inside, uma IOI, longe das médias, né? E eu gosto desses padrões, porque eles são padrões mais fortes. Eles me auxiliam, né, por exemplo, na minha tomada de decisão para um trade. Aqui não aconteceu. Então, o que, que eu acabei fazendo? Uma venda, né? Fiz uma parcial aqui no fechamento do gap e fiz o final aqui, ó, na região da POC. Tá? E aí encerrou. Aqui acabou ainda, né? Tendo o modo rompimento, ó, tá? Ele foi ativado aqui abaixo. Pagou ainda mais alguns pontos, né? Depois dessa barra. Mas aqui eu já tinha encerrado. Aqui, pessoal, teve uma boa movimentação de alta. Excelente. Passou a ser baixo na lateralidade. Ó. As regras, né, daquilo que a gente estuda teve validade. Né? Aqui também era um fundo duplo, né, mais amplo, tá? E aí teve uma barra de reversão de alta. Até valia a compra aqui, né, para um retorno a 20, tá? Mas o tamanho do stop aqui nos 5 minutos ficou um pouco pesado, né, para manter ele aqui abaixo dessa movimentação, né, e sendo, né, a primeira barra de alta aqui de uma série, né, de barras aqui, ó, sem retomada de máxima. Seria a compra de uma H1. Então a probabilidade aqui não ficou muito aceitável. Acabei não participando, né, dessa movimentação. Para movimentação de alta, pessoal, fez um micro canal. Uma, duas, três, quatro barras, né, de alta. Dentro dela, né, duas, três delas aqui, né, com fechamento acima da máxima da barra anterior. Isso aqui, né, por ser um micro canal de alta e por eu não ficar contando com a volta em V, acabei não participando também dessa venda. Né. Pagou uma excelente movimentação. Né. Eu acredito que, inclusive, né, acabou sendo uma das melhores movimentações do dia. Mas eu acabei não participando. Aqui, né, já para mim já foi uma movimentação interessante. Ó. Veja que a compra, por exemplo, aqui ó, dessa inside, né, eu tenho o stop abaixo dela, né, só retomando, né, pessoal, ao Brooks. Né. De novo, metodologia ao Brooks. Modo rompimento, né, como que ele trata isso daqui. Falando como que ele trata, né, a explicação dele de livro. A compra aqui, ó,
quando você faz a compra, e era uma movimentação de 3 puxadas, o que aumenta a probabilidade. A gente já falou sobre esse tipo de barra de sinal, quando o mercado faz isso aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas. Opa, é uma all-edge. Teve uma all-edge e gerou uma excelente barra de alta. É uma inside muito boa, né, com fechamento próximo da sua máxima. Ativou aqui a inside, pessoal, é uma compra. Onde que fica o stop dessa movimentação aqui? Ó? Só que aqui ele faz o stop 2 vezes. Né? O que, que seria 2 vezes? Se aqui você entrou, por exemplo, com 10 contratos, aqui você entraria, por exemplo, com 20. Seu stop sai aqui e você já entra vendido com 10, entendeu? Por quê? Porque quando os compradores, né, acaba sendo estopado aqui, ó, nessa entrada, eles compram, eles foram estopados aqui, eles compraram, e aí o mercado reverteu e formou uma outside, né, aqui, ó, né, quando ele faz isso aqui, eles entram vendido por quê? Porque os compradores foram armadilhados e o stop deles vai acabar servindo de combustível para mais movimentação de baixa. E aí aqui seria também, né, claro, uma falha de H1, né? Essa é uma das poucas barras de sinal que dá para entrar contra o microcanal. Tá? Vejam que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras de baixa. É um microcanal de baixo. Teve uma volta em V, né? Pagou o alvo, né, aqui desse pivô. Pagou o segundo alvo desse pivô aqui também. Ó. Outros pontos, né, que são muito favoráveis para uma entrada contra a tendência. Ó. Opa, Luciano, ó, o primeiro alvo desse pivô está aqui e o segundo está onde? Bem ali, foi pago. Legal. Então, se tem alvo pago, quer dizer que esses vendidos tiveram, né, o seu ponto de realização de lucro. Aqui, Luciano, o primeiro alvo da volta em V. Legal, foi pago. Né? Quando o alvo é pago, os vendidos eles têm, né, a satisfação, né, de ter conseguido a realização de lucro. Então aqui, né, foi uma compra aqui interessante, né, para um retorno a 20. Né, aqui para mim era um scalp. Essa movimentação aqui, né, era um scalp. Eu acabei saindo dessa compra um pouco antes aqui pelo 2 minutos. Por quê? Porque eu vi uma inside. E ela perdeu o mínimo. Eu não gosto de ficar contra inside. Por quê? Porque ela é um modo rompimento. Da mesma forma, né, que eu acabei antecipando a saída, eu não peguei essa movimentação aqui inteira. Peguei ela até razoavelmente aqui. Não chegou a pagar a minha parcial, né, antes de ter essa inside. Eu já mostro para vocês em 2 minutos. Depois, né, a visualização do canal ela começou a ficar mais clara. Né? Se eu estou vendo 1, 2, 3 puxadas, eu duplico a linha aqui. Estou vendo que o mercado ficou alto no canal de baixo. Né? Aqui ele ficou alto no canal de baixo, aqui ele ficou alto no canal de baixo. Aqui, pessoal, subiu em microcanal de novo. 1, 2, 3, 4, 5 barras de alta. Tudo bem, tem um doji aqui ao meio, Luciano. Mas ficou 5 barras, né, sem nenhuma perda de mínimo. Eu não posso vender L1, mesmo que fique alto no canal. Depois eu tive aqui uma inside. É o modo rompimento, certo? Aqui, né, quando ativou abaixo, né, foi uma possibilidade de venda. Para quê? Do meu ponto de vista, seria para fechar esse gap, tá? E depois para chegar nesse segundo alvo. Ele não pagou o segundo alvo, ele só fez o fechamento do gap. Aqui foi minha parcial. Aqui estava minha final. Aqui ficou na lateralidade. Né? Aqui ativou um modo rompimento. Ó. Eu normalmente não fico contra modo rompimento. Aqui, ó. Inside, inside. Ativou assim. Aqui para mim é ponto para você estar encerrando o trade. Tá? Não faz mais sentido eu ficar, né, no modo, num ponto onde eu poderia estar comprando, né, para o mercado gerar. De novo, quem sabe, né, um teste aqui da 50, né, que já que o mercado começou a retomar, como a maioria dos fechamentos abaixo da 20, né, volta a dinâmica de tendência. Poderia vir aqui fazer um gap de média mais alto, e aí não fazia sentido ficar, também por conta do próprio horário, né, pessoal? Mas esse modo de rompimento aqui para mim foi bem decisivo. E aqui teve outro, né? Aqui foi um de compra, né? Uma boa inside, uma barra, um corpo bom de compra, né? Para um scalp aqui, até o gap de média. E veja que ele fez o gap de média, depois fez outra inside aqui, ó, só que na venda. E vejam como essas barras, né, quando tem setups, elas são bem interessantes. Né? Para a segunda, né, a wedge, né, que é o final da movimentação, 1, 2, 3 puxadas. Né? Ó, 1, 2, 3 puxadas. Ponto de inflexão aqui. Se renova o ponto de inflexão, pode subir menos para descer mais. No 15 minutos, né, a gente já sabe que a gente tem a premissa de algum tipo de teste da mínima, né, da tendência. Deixa eu só colocar uma reta aqui, né, pessoal, com essa marcação aqui não dá. Aqui, ó. A gente tem premissa de algum tipo de teste do 15 minutos aqui, da mínima da tendência. E aqui passa a ser baixo na lateralidade, porque já pôs fim à tendência a princípio, lá do 15 minutos, beleza? Vou colocando 2 minutos aqui, só para a gente falar só sobre essa aqui. Ó. Eu acabei, pessoal, encerrar. Aqui também teve um padrão de inside, né? Só que aqui era uma barra de baixa, né? Que ativou aqui acima, né? Essa aqui é uma inside. Aqui, ó. 3 barras de baixa. Pausou na 20. Fez uma inside, rompeu abaixo. Na hora que rompeu abaixo aqui para mim, né? Já era a razão para eu estar
encerrando. O que ele fez? Ele fez um pullback na POC e voltou a subir. Se eu tivesse ficado, eu teria pego mais alguns pontos. Né? Então, para o dia de hoje, né, pessoal, acaba sendo essa a possibilidade de leitura. Né? Aqui na parte da manhã também, eu teve no 2 minutos, né? Só começando o dia aqui. A gente teve, né, um doji, né, uma lateralidade de uma barra, depois uma barra de baixo. Depois um pouco mais de lateralidade, né? Ele demorou um pouco a fechar o gap, né, testar essa região de POC aqui. Mas ele veio, né, de maneira mais tranquila, né, para essa movimentação aqui mais lateral, né? Teve retornos a 20, mas vejam que não teve boas barras de alta. As barras de alta, né, sempre barras sobrepostas, né? Então não estava indicando que esses compradores eles estavam, né, com o interesse, né, em ter uma forte movimentação, por exemplo, a partir de um retorno à própria média móvel de 20, né, a partir dela. Gráfico mensal, né, pessoal, que a gente também já havia falado sobre esse rompimento, rompimento, barra de continuidade, tá? Mais uma barra aqui de continuidade, continua levemente afastado das médias, né? Então, mesmo com movimentos corretivos aqui, né, esse primeiro alvo ele ganha boa probabilidade, 4,612, né, que seria o alvo aqui do dólar, né? O primeiro alvo a gente já falou, né, ele é um alvo de melhor probabilidade, aqui também é outro fundo anterior, né? Então aqui pensar no segundo alvo dessa movimentação já implica, né, em entender que aqui eu tenho outro ponto de suporte, né? Isso daí já torna as coisas um pouco mais difíceis aqui, por exemplo, uma ampla continuidade a partir desse ponto, porque aqui é um ponto de swing, né, extremamente majoritário, né? A mínima, né, que ficou de toda essa movimentação aqui prévia de alta. Na verdade, tem uma mínima bem aqui, ó, também, próxima, né? Então tem dois pontos aqui onde gerou grande movimentação, onde gerou grande movimentação. Então a partir daqui, né, principalmente se for um fundo mais alto, né, pessoal, a gente veio falando sobre estrutura. O mercado fez um grande impulso de alta. Ele voltou muito perto, mas ele não renovou mínimo. O que ele veio fazer? Ele veio fazer uma máxima mais alta do que a máxima prévia. Então, mais uma vez, ó, se ele volta muito perto dessa mínima aqui, ele respeita ela, ele, por exemplo, ele paga esses alvos, o próximo, né, seria acima dessa máxima, tá? Porque a gente está olhando o movimento macro, beleza? Aqui no semanal, né, aqueles alvos ali que a gente havia pontuado, né, pagos, né, desse pivô, depois desse pivô, né, que a gente viu que a gente teve vários alvos sendo satisfeitos aqui nessa movimentação de baixa. Foi um microcanal, né, pessoal? Uma, né, duas, três, quatro barras, né, de tendência de baixa, todas elas muito boas. Então, assim, a gente não espera, por exemplo, uma volta em V dessa movimentação. A gente espera que, se vai ter retomada de máxima, normalmente ela não vai muito longe, ela vai ter lateralidade. A barra atual já é uma barra, né, já é um doji. Então, acima desse doji, precisa-se, né, de cuidado para não estar comprando alto acima de um doji. Tudo bem, aqui é o semanal. Mas o que a gente espera dessa movimentação? Atividade lateral. Para que, Luciano? Para que haja realização de lucro, né, de toda essa movimentação. Para minimizar riscos. Né? Então, a gente pode ter aqui um H1, ele não longe perde mínima. Depois ele tem um H2. Às vezes, da H2 ele pode subir um pouco mais, testar 20. Ou só depois de um H3. Por quê? Porque foi um novo microcanal. E aí a gente usa as mesmas regras. Aqui foi um microcanal. Quando ele faz uma H1, ó, ele não teve uma boa continuidade. Né? Teve perda de mínimo, né? Teve a L1 também não desenvolveu bem. Aí aqui entrou em modo rompimento, né? E aí veio uma movimentação mais forte de baixo. Um dia. Aqui, né, o barra careca, né, fechou exatamente na sua máxima. Ó. Foi um dia mais lateral, né? Vejam que teve atividade lateral, teve movimento de alta, teve movimento de baixa. Foi uma barra sobreposta, o que é pouca informação. É um modo rompimento. É um padrão IOI. É aqui, ó. Uma inside, uma outside e uma inside. Opa, Luciano, ativou aqui abaixo. Ele pode ter, né, mais continuidade. Só preciso, né, ter observação se ele vai realmente, de fato, romper a outside. Tá? Mas se ele perde mínima aqui, ó, ativaria abaixo. Opa, Luciano, se ele renova a máxima, aí ele pode subir um pouco mais, tá? Antes, né, de testar 20 aqui, né? Mas a princípio, por conta do semanal, né, pode desenvolver mais atividade lateral, né, por aqui, tá? Então, tem que ficar atento, né, a essas possibilidades de extremos. Então, aqui eu tenho um modo rompimento, inside, outside, inside. É um retorno a 9, né, poderia vir ainda a níveis mais baixos. E aí, Luciano, quais são os alvos que a gente vai buscar? A gente vai estender, né, os alvos desse pivô. Porque se o mercado continua, né, tendo, né, já uma boa continuidade a partir desse ponto, e o nosso pivô mais próximo aqui, ó, é essa lateralidade, aí eu tenho do pivô menor ao terceiro aqui e do pivô maior ao terceiro aqui. Então a gente tem a possibilidade de mais alvos abaixo. Né?
Comprador, não. Eles ainda não estão, né, relativamente fortes, né, nessa movimentação. No estudo anterior, pessoal, não coloquei aqui no indicador aqui onde fica as POCs do dólar, né? Só tirar esses fibros aqui, vai ficar um pouco mais limpo aqui o gráfico. Aqui, ó. Aqui no 240, né, a gente falou da possibilidade do gap de média, né, que no caso, né, de movimento de alta, falamos que existe o setup de venda. Opa, Luciano, o preço chegou até a 20, ele chegou até um topo duplo, possibilidade de bandeira de baixa forma de topo duplo e retomou. Como ele retomou, pessoal, essa movimentação, né, e eu ainda estou no M2S, eu não tenho gap de média, ainda não pôs fim à tendência. Então, o que está mais fácil ele fazer? Está mais fácil ele continuar descendo. E eu consigo ver um rompimento e continuidade aqui, né, desse pivô? Não, eu tenho barra de rompimento, depois eu tenho negação de continuidade. Tá? Aqui também, né, teve, acho que um pequeno modo rompimento aqui ativado. Só colocar uma linha aqui. A gente tem um inside aqui, ó, é uma barra interna, né, porque a mínima dela está igual a essa daqui, né, dentro daquilo que o AL nos ensina, né, se parece com o inside, a gente trabalha como inside. Lá no diário, né, aquele modo rompimento poderia, né, acontecer abaixo, está mais fácil de acontecer abaixo, porque foi uma barra de baixo. Aqui nos 60 minutos a gente tem um pouco mais de complexidade, né, com a leitura. Opa, Luciano, aqui teve um microcanal, né, você falou para a gente do microcanal, o mercado abriu com um gap de baixa, foi uma L1, normalmente a gente não vende a L1, né, isso é fato. Depois aqui ele fez H1, aí aqui ele fez, né, uma L2, né, e fez com uma inside, né, com um modo rompimento. Seria a venda que a gente pode fazer, a venda de L2, a venda de L1 a gente não faz. Com o modo rompimento, né, a venda de L2 ela fica até mais interessante, tá? E aí, né, eu tenho um microcanal, e qual que é a melhor probabilidade desse microcanal, dessa movimentação? É que ele vá fazer pelo menos uma perna 2. O que é a perna 2? Né? Pelo menos uma máxima mais alta do que essa daqui. Tá? Microcanais tendem a ter uma segunda perna. Esse daqui teve até uma boa qualidade. A movimentação que ocorre menos, né, depois de um microcanal seria a volta em V. Né? Então, para vendido realmente ficar com boa probabilidade, pessoal, nessa movimentação, eles precisam vir abaixo dessa barra, né, para ter a volta em V. Se eles conseguem a volta em V, o primeiro alvo desse pivô aqui ó, ganha alta probabilidade. Tá? Tendo rompimento, né, continuidade, dependendo do tipo, né, de ultrapassagem do fundo, essa movimentação e esse primeiro alvo, né, seria uma excelente probabilidade. Fora a volta em V, Luciano. Rompimento, né, tem um canal de baixa, rompimento, o mercado corrigiu em uma, duas pernas, fez um teste, né, da região rompida, né, da LTB, teste de rompimento, né, fecha como uma inside, que é um pequeno modo de rompimento, a ativação acima, né, pode desempenhar uma movimentação boa de alta. A premissa dessa movimentação, mesmo que seja nos 60 minutos, né, às vezes ela não vai num dia, às vezes ela leva 2, 3 dias, né, porque a gente não tem tantas barras, são 10 barras aqui nos 60 minutos. Como só são 60, só são 60 minutos, né, são 10 barras, ele pode ativar, manter um pouco mais de atividade lateral, né, mas o alvo, né, dessa movimentação é pelo menos uma perna 2 de alta, tá? Pelo menos. E aí tem também, né, o segundo alvo desse pivô que se encontra aqui, desse daqui. A gente já havia deixado aqui marcado do estudo anterior, beleza? Então a gente não precisa repetir. Aqui no 15 minutos, né, falamos que aqui ó, era a tendência aqui, ó, se torna, né, aqui tendência, né, com mais algumas barras, a partir daqui, ó. A gente tinha 16 barras, opa, mais uma, mais duas, mais três. Quanto mais barras, né, mais latente, né, a tendência ela vai ganhando força. Né? Eu tenho aqui três puxadas, né? Então, uma, duas, três. Opa, se eu tenho três puxadas, o mercado abriu renovando a mínima, não ficou mais tão interessante aqui, por exemplo, já para ele vir fazer uma nova máxima, tá? Eu estou vendo, né, uma, duas, três puxadas. Sempre que eu tenho três puxadas, eu observo, né, o ponto de estrutura, né, dessas puxadas. Aqui na primeira barra ele fez uma barra de baixa, foi um retorno a 20. E aqui teve rejeição, né? Teve você consegue observar que teve rejeição aqui, né, dos compradores aqui a aceitar que o mercado viesse a reverter a movimentação. O que é aquilo, Luciano? É um M2B. Depois você teve modo rompimento, aqui é um setup de compra. Né? Aqui eu tive uma máxima, ele veio e fez uma segunda máxima. Depois uma terceira máxima, opa, uma wedge intraday, três puxadas no dia, né? Aqui, né, ficava um ponto de inflexão. Aqui já era tendência, né? Você consegue observar que somando esse dia com esse dia aqui, ó, com todas essas barras acima, já tinha mais de 20. Como que ele veio fazer o gap de média, Luciano? Com um microcanal de baixa. Microcanal, normalmente ele tende a tentar uma perna 2. Uma, duas, três, quatro, cinco barras, né, de tendência de baixa. E elas, em sua grande maioria aqui, ó, fechando bem próximo de sua mínima.
Tá aqui a compra de H1 do gap de média, Luciano. Geralmente essa daqui a gente evita, por quê? Porque essa H1, né, ela pode falhar, né, e vir fazer já uma perna 2, ou pode ser uma falha de H1, né? Mas ela foi uma outside, né, então aqui ela tem um potencial um pouco maior. Então uma compra aqui seria para quê? Para algum tipo de teste da máxima da tendência. Veio fazer, pessoal? Não, não veio. A gente consegue ver aqui que acabou não tendo. Muitas vezes é por conta desse microcanal aqui. Ó. Um microcanal normalmente leva pelo menos uma perna 2. O que seria a perna 2? Seria pelo menos aqui, ó, ele vir abaixo da mínima prévia. Ele veio abaixo da mínima prévia e ainda conseguiu um rompimento, deixando ainda a possibilidade de um alvo aqui para segunda-feira. Né? Aqui, pessoal, tem o alvo desse pivô, já foi pago. Segundo alvo, já foi pago. Isso do pivô mais próximo. Né? Então, a partir daqui, já seria razão suficiente para o mercado reverter. Mas no 15 minutos, pessoal, a gente pode avaliar esse rompimento aqui. Ó. Desse ponto a esse ponto, ó, tem 32 fechamentos. Aqui é uma região de troca de polaridade, é uma região de topo, o mercado veio testar essa região. Né? Mas, como ele fez, né, configurou um rompimento e correção. Bem aqui, ó, barra de rompimento, corrigiu, né, retomou. Rompimento e correção. Lembra daquilo que a gente veio falando da venda ao Brooks? Ela é aqui, na perda mínima. Nessa daqui, ó, já foi lucrativo, né? Já pagou alguns pontos, né? Até pelo menos a região de troca de polaridade. Mas ficou esse primeiro alvo aqui, ó. Opa, Luciano, então quer dizer que se o mercado às vezes volta na 20 e faz mais uma perna, eles podem vir pagar esse alvo. Por quê? Porque alvos de rompimento geralmente têm boa probabilidade. Então, esses vendidos eles podem estar buscando ainda esse alvo aqui para satisfazer, né, as suas vendas, beleza? Deixa eu só fazer só mais uma. Aqui já pagou também. Ó. Se a gente pegasse 100% desse microcanal e projetasse para baixo, né, ele também já foi alcançado aqui, tá, nessa leitura. Por fim, né, os 5 minutos era mais ou menos o contrário ali daquilo que aconteceu ali com o dólar, né? Aqui era tendência, 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 tendência. Ele abriu o quê? Fazendo um gap de média. Onde ficou a compra do gap de média, Luciano? Na H1. Aqui é um fundo duplo, uma potencial bandeira de alta em forma de fundo duplo. Então aqui teve uma compra de H1, teve perda de mínimo, então aqui logo foi uma compra de H2, ó, gerou a movimentação de alta. E aqui, claro, nos 5 minutos, ó, você vê a wedge, né, com maior clareza. Uma, duas, três puxadas intraday. Ponto de inflexão aqui. Né? Quando ele renova o ponto de inflexão, normalmente a gente pensa no quê? No subir menos. Né? Subir menos tá, para descer mais. Então, ele acabou vindo cumprir aqui, né, a premissa, né, dessa leitura. Depois ele ainda fez um rompimento. Aqui um exemplo, né, pessoal, de rompimento da 200. Ó. Ele rompe a 200, pagou o alvo, né, desse pivô aqui, né, como a gente viu, né, e ele está gerando já um repique de alta. Esse repique, né, pode ser um pouco mais forte, você pode vir testar a 50. Aqui nos 5 minutos é tendência. 32 fechamentos, né, em sua grande maioria, abaixo da média móvel de 20. Então tem os recursos de venda da tendência, como gap de média, a própria MM50, pode vir fazer algum tipo de teste da mínima, né, dessa tendência aqui. Beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Amanhã, né, a gente posta ali o estudo da mentoria, tá bom? Nesse final de semana ali a gente vai realizar, tá bom? Um bom final de semana para vocês, bons estudos aí. Fique com Deus, até mais. Valeu.